Oi, sejam bem-vindos ao Expert em Autismo e ABA, onde eu descomplico o autismo e a ciência ABA para você profissional que atende ou quer atender pacientes do espectro autista. Eu sou Lara Oliveira e hoje vou conversar com vocês sobre a importância da intervenção precoce no autismo. Fique aqui comigo para você entender melhor, tá? Por que intervir precocemente no autismo? Já se sabe que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Se você perdeu o vídeo anterior, volta para o vídeo anterior para você entender, compreender melhor sobre o autismo, tá? E sabendo que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, a criança, o indivíduo já nasce no espectro autista, nós sabemos que a criança ir se desenvolvendo, é importante nós ficarmos atentos aos marcos do desenvolvimento, ou seja, aos marcos esperados para cada idade daquela criança. E se há algum sinal de atraso, se percebe algum sinal de atraso daquela criança em relação aos marcos esperados para a idade dela, já é preciso intervir, já é preciso entrar com a intervenção precoce, intervir nos atrasos existentes. Independente desse atraso, fechar ou não um diagnóstico para o autismo, é preciso, se tem atraso, intervir, ok? E quais são os atrasos que nos levam a perceber que essa criança pode estar no espectro autista, né? Então, acompanhando os marcos do desenvolvimento, desde bebezinhos, como eu já falei para vocês em outros vídeos, já é possível perceber se a criança apresenta sinais de autismo ou não. Um bebê, por exemplo, de 6 meses. Um bebezinho de 6 meses, ele já é capaz de realizar sons com intenção comunicativa para cuidadores, para os pais. É um bebê que já é capaz de realizar contato visual, né? Ele realiza contato visual com a mãe, com outras pessoas, quando o chamam pelo nome, por exemplo. É um bebê que já responde a gracinhas. Se o adulto brinca de escondeu, achou, esse bebê já começa a responder essas gracinhas em interações sociais. Então, é importante a gente ir acompanhando esses marcos. A partir dos 12 meses, por exemplo, uma criança, ela já precisa falar pequenas palavras, se comunicar por meio de palavras soltas. Já uma criança que já precisa ter ali o apontar no seu repertório quando ela quer algo. Ela comunica por meio do apontar, ela comunica compartilhando com o adulto. Olha o passarinho. Então, cachorro, ela aponta para mostrar algo do interesse, ela triangula o olhar entre o que ela quer, o adulto, e o que ela quer novamente. Então, há alguns sinais que eu vou aprofundar para vocês em outros vídeos, por isso que eu não vou adentrar aqui em todos os sinais, mas há sinais que em cada fase do desenvolvimento a gente consegue perceber e ligar o sinal de alerta para essa criança ter atrasos consideráveis relacionados ao transtorno do espectro autista. Então, entende-se que tem atrasos, vamos intervir, independente de já se ter um diagnóstico para o autismo ou não. E por que entrar com essa intervenção precoce? Porque é na primeira infância, ali do 0 aos 5 anos, é nesse período que o cérebro da criança está se desenvolvendo a todo vapor. Desde bebezinhos lá no útero da mãe, o cérebro da criança já está em desenvolvimento.
E nos primeiros 1000 dias, na primeira infância, do 0 aos 5 anos, mas principalmente nos primeiros 1000 dias, ali que vai do 0 aos 2 anos, essa criança ela está ali no auge da neuroplasticidade, que é o que? A capacidade do cérebro criar novas conexões. O nosso cérebro ele é moldável, ele é modelável. Então, quanto antes nós intervirmos em atrasos do neurodesenvolvimento, vai ser um melhor prognóstico que essa criança vai ser mais fácil, vai ter uma melhor possibilidade de recuperar os atrasos. Porque imaginem só, se uma criança ela tem atrasos e a gente já consegue perceber esses atrasos e nós já entramos com a intervenção precoce, qual é a probabilidade dessa criança chegar nos 5 anos, por exemplo, ali no final da primeira infância, com bons prognósticos? Altas probabilidades. Por quê? Porque se ela recebeu uma intervenção adequada, não só uma intervenção precoce, mas adequada, de qualidade, com bons profissionais, baseados na ciência, né, com base em evidências, essa criança ela vai responder e vai ter um bom prognóstico, tá? Então, nós devemos aproveitar essa capacidade do cérebro de uma criança, essa maleabilidade do cérebro, para poder ensinar novas habilidades. Por que uma criança tão pequena, né? É mais fácil aprender uma nova língua do que um adulto? Porque o cérebro é plástico, o cérebro está ali criando novas conexões o tempo inteiro entre os neurônios, né? Então, a criança nasceu, os neurônios já estão ali conectando, já estão criando novas sinapses, novas conexões. É um cheiro que ela sente, é algo que ela vê, é a voz da mãe que fala com ela. Então, a criança já vai ali tendo aprendizagens, cada aprendizagem que ela vai tendo ali desde a primeira infância é uma nova conexão que os neurônios vão criando, certo? Entre si. Então, novas conexões, novas aprendizagens, novas conexões. Por isso a importância de entrar com a intervenção precoce. E nós sabemos que para o autismo existe a ciência ABA, que tem comprovação para o tratamento do espectro autista. Então, buscar aí na intervenção precoce terapias baseadas em evidências, no caso, na ciência ABA, tá? Então, se no acompanhamento mensal com o pediatra, né? O pediatra percebe que há um atraso na fala dessa criança e aí encaminhou para você, profissional, que é fono. Então, você vai realizar a sua avaliação e vai, a partir da sua avaliação, conduzir ali o processo de intervenção precoce dessa criança. Da mesma forma, se você é um terapeuta ocupacional, se você é um psicólogo, um pedagogo, psicopedagogo. Então, enquanto profissionais, nós precisamos compreender, então, em que está embasado essa intervenção precoce no autismo, para que as nossas práticas sejam embasadas, no caso, em evidências, tá? E aqui é importante falar ainda em outro ponto, porque é tão importante a gente focar nessa intervenção precoce. Porque o nosso cérebro, ao longo da vida, ele passa por diversas podas, né? Para que o cérebro possa fortalecer as conexões que já existem entre os neurônios, ou seja, aprendizagens que a criança já adquiriu, né? Já consolidadas, para que ele possa fortalecer essas conexões. O cérebro, de tempos em tempos, ele vai realizar o que nós chamamos de poda, ou seja, ele vai descartar, vai cortar mesmo habilidades que não estão sendo utilizadas. Por exemplo, se essa criança tem atraso de fala, tem um atraso no desenvolvimento motor, e se ela não está sendo estimulada nessas áreas,
Quando chega ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos, acontece a primeira grande poda, né, do espectro autista, que as crianças que antes, por exemplo, falavam, as famílias dizem que deixam de falar, ou então crianças que apresentavam um bom contato visual, interagiam com os pais de forma considerável, começou a se isolar, começou a não buscar mais essa interação. Então acontece aí o que nós chamamos de autismo regressivo. O autismo sempre esteve ali, porém, nessa primeira grande poda que ocorre relacionada ao autismo, se a criança tinha atrasos sutis, não foi percebido, não foi estimulado, o que é que acontece? O cérebro, quando chega na poda, descarta tais habilidades, porque não estão sendo utilizadas para poder fortalecer as conexões que já existem. Então, aqui, nós costumamos dizer o quê, né? Eu costumo dizer o quê? Que uma criança no espectro autista, uma família que procura um profissional para intervenção precoce, está ali correndo contra o tempo, porque sabe que cada minuto é precioso, né? Então, se essa criança ela vai receber aí uma intervenção adequada, seja pelo pedagogo na escola, seja pelo psicólogo na clínica, pelo psicopedagogo, pelo educador físico e por todos os outros profissionais que ela necessita, essa criança, o cérebro dela vai estar sendo estimulado pela manhã, pela tarde, por exemplo. Então, ela vai tendo vários e vários momentos de aprendizagens. Se pela manhã a professora estimula o contato visual na escola para interagir com outras crianças nas brincadeiras, e aí à tarde a família também nas brincadeiras sempre atrai o olhar dessa criança, estimula esse contato visual para que ela possa estar ali atenta ao adulto, atenta ao outro. Então, quando chega a noite, né, que o nosso cérebro ele vai ali realizar uma limpeza do que foi visto ao longo do dia, digamos assim, ele vai entender o quê? Isso aqui foi visto e foi utilizado mais de uma vez, então pode ser importante. O que era para ficar na memória, né? O nosso cérebro também tem memória de curto prazo, ali informações, por exemplo, que a gente vê uma vez no dia e já esquece, já descarta. O que era para ficar aí na memória de curto prazo, se a criança tem essa repetição, vê com frequência, o cérebro joga lá para a memória de longo prazo, porque entende que é importante, e aí sendo jogado lá para a memória de longo prazo, o que é que vai acontecer? Quando chega lá na poda neural, o cérebro vai entender que determinada habilidade está sendo utilizada e não vai descartar, né? Então essas conexões vão sendo fortalecidas. E o que não é estimulado, principalmente de forma precoce, acontece esse processo que nós chamamos de poda neural, tá? No qual o cérebro ele vai descartar ali habilidades, descartar do repertório da criança mesmo, o que não está sendo utilizado. E onde eu percebo que os profissionais mais erram quando se fala de intervenção precoce, né? Seja independente da área, sejam médicos, sejam psicólogos, sejam pedagogos, professores, né? Se uma família lhe procura com uma demanda, né? Imagine só uma mãe que lhe procura dizendo que percebe que há algo de errado no desenvolvimento da sua criança, percebe que a criança não está desenvolvendo como deveria, não está comunicando, interagindo como deveria. E se essa família chega em um pediatra, por exemplo, que vai dizer, não se preocupe, ela vai desenvolver no tempo dela, coloque a criança na escola, ou então, o pai, como era o pai? O pai demorou a falar. Então tá explicado, por isso a sua criança está demorando a falar. Então, assim, se nós, enquanto profissionais, não nos atualizarmos
e não buscarmos conhecimento para compreender sobre intervenção precoce, quando se fala de autismo, nós podemos errar e deixarmos de acolher uma mãe que, imagine só, nenhuma mãe vai querer encontrar déficits na sua criança. Dificilmente uma mãe vai ficar procurando déficits na criança, né? Então, para uma mãe, para um pai assumir que pode ter algo ali que não está caminhando tão bem, essa mãe e esse pai já passaram por um processo muito grande de autorreflexão, de conflito interior muitas vezes. Então, se essa família chega para você profissional buscando ajuda, escute essa família, não ignore, né? Muitos familiares, principalmente mães, são tidas como loucas, porque estão vendo coisa onde não tem, estão buscando coisas onde não tem na sua criança. Então, se você é um profissional que se qualifica, um profissional que se atualiza e que sabe que é de grande importância acompanhar os marcos do desenvolvimento para cada criança e perceber se essa criança está acompanhando os marcos do desenvolvimento, não ignore o que uma família, não ignore o que uma mãe traz para você, tá? Escute atentamente. No seu processo inicial de anamnese, né? Entenda a demanda dessa família, acolha e realize a sua avaliação, a sua observação para validar ou não as informações que a família traz, tá? Mas não ignore, não jogue um balde de água fria no que a família fala, porque muitas vezes já é difícil para uma família, principalmente para uma mãe, levar essa informação para um profissional, tá? Então, nós temos ainda vários outros pontos importantes quando se trata de intervenção precoce, tá? Mas um ponto que eu gostaria de falar para vocês, né? Busque se aprofundar no tema, busque se aprofundar nesse assunto, tá? E principalmente, seja parceiro dessa família. Acolha as famílias que chegam para você. Inclua, engaje essa família no tratamento, porque um tratamento de sucesso, uma intervenção precoce, que vai ter resultados e vai ter bons prognósticos, a família precisa ser uma grande aliada no tratamento. Então, traga essa família para perto, explique o passo a passo, explique para a família o porquê de cada coisa, para que essa família possa assumir a parte que lhe cabe, sendo orientada por você, profissional, e para que juntos possam fazer o melhor, visando um bom prognóstico no caso da criança, tá? E aí, quais são os efeitos de uma intervenção precoce? Na verdade, os efeitos de uma intervenção precoce, né, são o quê? Qualidade de vida, autonomia, uma criança feliz, uma criança com mais interações sociais, uma criança incluída. Então, a intervenção precoce para o autismo é de grande importância, tá? Nos próximos vídeos eu vou aprofundar mais, mas se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Me envia, seja pelo direct do Instagram, tem aqui no canal meu Instagram também, que aí eu vou responder para vocês e vou trazer mais assuntos de acordo com o interesse de vocês nos próximos vídeos, tá bom? Então é isso, espero ter colaborado e até a próxima.